Muito bem. Delação de Vorcaro entra em colapso. Polícia Federal rejeita, PGR insiste e polícia quer o banqueiro de volta ao presídio federal. Em 48 horas, a delação do ex-banqueiro praticamente ruiu. A Polícia Federal rejeitou a proposta por ser seletiva e omitir fatos. A PGR, sozinha na mesa, decidiu dar nova chance, mas Mendonça já avisou que não homologa omissões. A Polícia Federal pede a devolução do banqueiro ao Presídio Federal. As regalias na superintendência até abriram brecha para advogados de facções exigirem tratamento igual. Aqui a gente tem também o insert aí da manchete para vocês acompanharem. Defesa de Vorcaro pede ao STF para banqueiro ir para Papudinha. Ô, minha amiga Carol Esponza, quando a cronologia muda tão rápido contra o investigado, qual o tamanho do que ele tentou esconder na proposta? Emelinho, o que que acontece? Para você ter qualquer tipo de benefício numa delação premiada, né? Isso é um instrumento novo, é um instrumento recente que eu acho muito eficiente, porque de fato você consegue saber quem são os cabeças daquele crime, né? Mas você precisa trazer fatos novos. Fato que a polícia não tem, fato que o STF não tem, fato que uma CPMI, por exemplo, se tivesse sido instalada, traria. E o que a gente já vinha esperando da delação do Vorcaro era uma blindagem de autos poderosos de Brasília, porque ninguém sabe. Tanto é que o tipo de delação do Vorcaro é inédito, né? É uma delação conjunta da Polícia Federal com a PGR. Geralmente você faz o acordo com uma das duas instituições. Mas exatamente por uma expectativa de que se blindaria ministros do STF, Paulo Gonet, obviamente, passaria pano para tudo isso, sequer chegaria, né, a público, ao conhecimento da gente que é o envolvimento dos demais ministros do STF, envolveu-se então a Polícia Federal, para que a investigação fosse a fundo, para que as exigências fossem grandes. Só que desde que o Vorcaro foi preso até agora, a gente está vendo cada dia fatos novos, né, pipocando por aí, áudios, vazamentos, vários congressistas, já teve essa operação com o Ciro Nogueira, agora mais informação sobre operações do Ciro Nogueira, já teve os contratos do próprio Rueda, que é o presidente, né, os dois presidentes da federação ali, PP União. Então tem muita gente grande que a própria Polícia Federal, ou STF, não sei como essas informações estão vazando, são informações que estão vindo inclusive a público. Quiçá, né, a gente não sabe o que o André Mendonça já tem em domínio dele de informação. E o Vorcaro não pode esquecer que todos os celulares dele estão nas mãos da Polícia Federal. Então, as pessoas que ele falava estão ali, as conversas estão todas ali. Então, ele precisa realmente de um fato novo, e esse fato novo já havia esse indicativo aí que não ia sair. Concomitante a isso, a gente teve a proposta de delação, né, o início da proposta de delação do presidente do BRB. Essa delação, sim, esperada de vir com peixes grandes, até porque ele precisaria correr com a delação, fazer uma delação maior do que a do Vorcaro, para poder ter algum benefício. Quer dizer, se o Vorcaro delatasse todo mundo e depois o presidente do BRB fizesse a mesma delação, ele não teria qualquer benefício na pena e o Vorcaro teria. Só que o que a gente está assistindo é um balde de água fria para nós brasileiros que estamos ali, né, esperando, né, que a gente saia um pouco dessa impunidade que a gente vive. Nenhuma das delações substancial o suficiente. André Mendonça já deu todas as declarações que ou ele entrega quem são os peixes grandes ou nada vai acontecer. A gente sabe que o Vorcaro não era o cérebro por trás do Master, né? Tem alguém muito maior operando. Para mim ele era somente um laranja. E assim, tá na mão do André Mendonça hoje, é o que as investigações, independente de delação ou não, o que o Brasil inteiro, né, toda uma nação, o maior escândalo de corrupção, tá na mão de um homem, assim, que Deus abençoe o André Mendonça, porque a gente assistiu também a pauta do programa, mas já vou me antecipar um pouquinho aqui, da completa, né, botaram ali a pá de cal em qualquer perspectiva de CPMI do Master. Então, ou isso avança pelo STF, ou a gente está bem lascado. Pois é, e aqui eu até pergunto para Lolipe, quando dois órgãos da mesma investigação reagem de formas opostas ao mesmo material, qual a chance da verdade completa aparecer para nós, né, para a sociedade? Bom, nesse caso eu falo, pegue sua cadeira de praia, o balde de pipoca e assista a treta, né? Para quem você está torcendo? Para a treta. Mas vamos lá. Bom, estamos falando de um caso de uma delação
que não foi homologada, até porque então ela não era suficiente. São investigações que acontecem em paralelo, né? Seria muito importante uma CPMI também do Banco Master, porque é mais um instrumento de investigação, tá? E é da minoria e é do Congresso, enfim, isso é fato passível. A questão é o seguinte: é muito fácil delatar lambari. Isso é fácil. Falar de ibanês, falar de nomes menores é muito tranquilo, é confortável para o Vorcaro. Agora eu quero ver você delatar, Vorcaro, Tubarão, porque você se aliou a todos, desde o lambari até o Tubarão. E está claro para o ministro André Mendonça, e assim como para a Polícia Federal, que está em posse dos 8 aparelhos de telefone celular do Vorcaro, que qualquer delação que ele traga apenas os lambaris não vai servir. E agora, junta-se a isso a questão do ex-presidente do BRB. Então, existe uma corrida de delação premiada. Porque se o Vorcaro continuar, se a defesa do Vorcaro continuar com esse tipo de delação, eles vão perder a corrida. E se tem algo também que é pontual e factível, é que o Vorcaro, ele necessita, a sobrevivência dele necessita de uma delação bem feita. Eu gostaria de falar aqui apenas que investigação de um órgão do Estado, que seja a Polícia Federal, que é um órgão de Estado e não de governo, funcionaria. Mas nós não temos isso no Brasil. Aqui nós sabemos, e o Braddock, aqui para todos é muito claro, existe a Polícia Federal aparelhada. Veja quem foi demitido no caso do Lulinha, dos 300 mil. O delegado que estava investigando essa condição e que fez a quebra de sigilo bancário do filho do presidente da República por conta de denúncias e de investigação sobre mesadinha do careca do INSS, ele foi demitido. Então, nós estamos falando de qual Polícia Federal que está investigando isso? Muito bem faz o ministro André Mendonça. Agora, será que é justo todo esse peso nas costas de um único ministro? Aquilo que a gente defende tanto como libertário, que não existe o salvador da pátria. E aí, André Mendonça está herdando esse tipo de situação. Me parece muito injusto, inclusive para o cargo dele e para o CPF dele. Eu não gostaria de ficar acreditando todas as fichas. Então, que realmente haja uma investigação séria da Polícia Federal. E eu não gosto de generalizar, mas quando eu vejo que um delegado foi demitido e era o mesmo que fez a quebra de sigilo bancário do Lulinha, então, assim, eu não sei mais de que Polícia Federal a gente está falando. Infelizmente, esse é o cenário que nós temos. Essas são as instituições de Estado que passaram, em parte, ser instituições aparelhadas do governo. Muito bem, muito bem. Evelyn, posso agora complementar? Por favor. O que acontece? Na verdade, o André Mendonça é o relator do caso, né? Qualquer tipo de decisão depois sai das mãos dele. Mas, assim, todo caso precisa ter um relator. Então, na verdade, é parte de como, né, o processo, as instituições são desenhadas aqui no Brasil. Mas o ponto é, o próprio André Mendonça já alocou, né, agentes da Polícia Federal, que sejam de confiança dele, para estar fazendo essas investigações. Então, eu acho que, assim, a preocupação aqui, respondendo essa sua pergunta, né, porque são as duas instituições agindo de maneira completamente diferentes. Mas o ponto é, a gente já esperava que a PGR fosse forçar uma delação, porque a partir do momento que a delação for incompleta, aí vai saber se o André Mendonça vai homologar ou não. Mas a partir do momento que a delação for incompleta, né, blindando ministros do STF, que é o que a PGR quer, para esse órgão, a delação é excelente, é exatamente isso que eles estão buscando. E assim, eu ainda prefiro acreditar que, por mais que eu sou uma crítica radical do André Rodrigues já há muito tempo, né, hoje passei o dia inteiro fazendo a crítica em relação a ele, que se recusou aí a CREDEM
no Congresso, enfim, mas a cabeça da instituição é completamente contaminada, é um puxadinho do governo Lula. Mas a gente não pode aquela coisa, você não joga o bebê junto com a água do banho, né? Tem agentes sérios na Polícia Federal e eu prefiro acreditar que ainda tem agentes que estão fazendo essa investigação a fundo. Então, por mais que eles não estejam mais aceitando uma colaboração premiada, a investigação segue, espero que siga a fundo e espero que as provas obtidas vão parar no Supremo, no STF, né? Prefiro acreditar assim. Eu não gosto muito de simplesmente desacreditar a polícia, porque acho que a gente vive numa sociedade que idolatra bandido. A gente teve aqui a pauta da Deolane, idolatra bandido e demoniza a polícia, né? Então, assim, prefiro acreditar que a gente tem bons agentes, bons servidores públicos e que vão fazer um trabalho decente nesse caso.